O adolescente, ele não cresce rebelde. O adolescente, ele não cresce agressivo. Ele não cresce tímido. Ele é construído. Então, eu falo que a adolescência é a explosão da infância, né? Tudo que você construiu chega nessa fase e explode. E o que eu vejo também muito? A gente está normalizando o que não é normal. A criança que fica muito dentro de casa, a criança que não tem amigo, a criança que um calor danado tá de casaco, a criança que briga com todo mundo, né? O adolescente, vamos dizer assim, ele tá comunicando que alguma coisa está disfuncional. Olá, eu sou Carolina Loyola, apresentadora do podcast Amor Sem Filtros. E hoje estamos com mais um episódio super interessante. Criando famílias fortes, amor, limites e desafios. E hoje eu vou conversar com a Adriana Rezende. Ela é especialista em família e comportamento adolescente. E tenho certeza que vai nos ajudar a fazer várias reflexões sobre esse tema. Ainda mais sobre família, porque família é a base da sociedade. Pelo menos na minha opinião, certo, Adriana? Seja muito bem-vinda aqui no programa. Boa tarde, Carol. Obrigada. E concordo plenamente com a Carol. Família é a base de tudo. É na família que a gente constrói o futuro de amanhã, né? O adulto de amanhã, ele é construído na família, desde a infância até a adolescência. Ai, que maravilha. E, Adriana, fala um pouco pro pessoal de casa sobre a sua formação, sobre quem você é. Então, Adriana Rezende, eu tenho 2 filhas, sou mãe da Maria Eduarda e Maria Gabriela. Duda e Gabi são gêmeas, hoje com 15 anos. Então, hoje eu vivo realmente a fase da adolescência de verdade, né? Mas tudo começou, né? A minha maternidade começou há muitos anos atrás, né? Como construir 2 adultas com uma inteligência emocional forte, que é o que a gente não aprende na escola hoje em dia, né? Que é a inteligência emocional. Isso aconteceu quando eu fiquei viúva, há 14 anos atrás. Então, quando aconteceu isso na minha vida, quando eu me vi sozinha com 2 bebês, né? Elas tinham 1 ano e 10 meses quando isso aconteceu, eu pensei como criar 2 seres humanos saudáveis, não só fisicamente, como emocionalmente. Que eu acho que isso faz muito, não tenho certeza. Que isso é a diferença hoje nas relações externas, na escola, na família, nos cursos. E foi assim que eu me especializei. Como criar bebês saudáveis. Aí veio a fase da infância e hoje a fase da adolescência. Então, hoje eu sou formada em memórias intrauterinas, que são as memórias que elas trazem desde a gestação, as memórias da infância, que é a primeira infância de 0 a 7 anos, né, que é muito importante porque o ser humano ele é construído desde a gestação. E hoje essa fase, né, de 7, que é onde eles entram na pré-adolescência, que vai até aos 18 anos. Então, essa é a minha formação e minha especialidade hoje é o mercado de adolescente. Uau, que incrível. Então, quer dizer que quando as suas filhas tinham mais ou menos 1 ano e 10 meses, né? Quase 2 anos ali, você se viu assim, meio que sozinha, porque você ficou viúva. Sim. Adriana, que desafio. Como é que foi isso, assim, pra você? Porque eu imagino que deva ter sido, assim, um baque, né? Você ter ali uma família, você tá com seu marido e ter que, de repente, criar filhas, criar bebês, ainda mais gêmeas, né? Gêmeas. Em dose dupla, sozinha. Como é que foi isso? Foi um despertar, que eu digo. Ali caiu uma consciência, porque eu também fui... eu não tive minha paternidade. Meu pai também faleceu quando eu tinha 3 anos. E o que eu falo, né? Uma mãe curada cura os filhos. Os filhos sempre vêm trazer para os pais algo que não foi resolvido na família deles. Então, qual era a minha dor? Uma criança de 3 anos sem pai.
Agora, quando essa dor passou a ser das minhas filhas, eu tive que olhar para isso. Como que eu vou curar, ajudar duas crianças crescerem sem pai, se eu não tive ninguém que olhasse para essa minha ausência do meu pai? Então, primeiro eu tive que olhar para dentro, olhar para mim, olhar para minha criança que não teve aquele pai. E assim, eu me curando, eu poder passar e transformar isso para as minhas filhas. Então, foi assim que começou. Nesse momento que eu fiquei viúva, eu falei, e agora como ajudar as minhas filhas a viver sem pai? Porque foi uma dor minha. Né? E a gente carrega essa dor há muito tempo. A falta de paternidade, ela faz um buraco muito grande na vida do ser humano, tanto do pai quanto da mãe. E eu tinha esse buraco, né, na minha vida. Então, para eu ajudar as minhas filhas, eu tive que primeiro olhar para o meu buraco, para minha cadeira vazia. E foi assim que eu comecei a entrar nas terapias, né, que eu falo sempre, né? Toda mãe curada cria filhos curados. E quando você rompe essa fase, esse trauma em você, eles param de repetir os filhos. Então você, pelo amor aos filhos, a gente se cura. Uau, que incrível. E assim, eu concordo muito com você. A gente acho que não segue a mesma linha, né, de trabalho ou terapêutico. Eu sou psicanalista, mas na psicanálise também a gente fala muito isso, né? Dessa questão da ausência paterna ou da ausência materna, que acaba influenciando muito, né, na psique dos filhos, em como eles vão se comportar como adultos, né, na questão emocional. Porque a gente sabe que ambos, né, tanto o pai quanto a mãe, são importantes, né, para a criação dos filhos. E até quando a menina ela ali não tem um pai presente, precisa ter uma outra figura masculina, né? Sendo um avô, sendo um tio, sendo alguém próximo. Porque eu acho que a mulher, ela não consegue fazer as duas funções. Por mais que a gente diga que é, como é que é? Pãe e tal. Não existe. Não existe, né? Eu acho isso também muito bizarro, porque assim, eu entendo que é para dar o nome, né, para uma mulher que foi muito forte, que teve que ser os dois, né, que teve que trabalhar ali na ausência de um pai, mas eu acho que a gente não tem como fazer as duas funções. Ser pai, ser mãe, eu acho que isso também é muito pesado, se torna muito pesado para a mulher, se torna difícil para os filhos entenderem, né, essa questão da guerreira, né, que tá ali fazendo todos os papéis, sendo tudo ao mesmo tempo, só que no final gera uma carga muito pesada, né, para a mulher. Eu percebo isso, que quando você olha para essas mulheres, assim, não tirando o mérito, assim, de todo o trabalho, de todo o esforço que elas fizeram, mas é pesado, é difícil. Eu acho que, assim, a gente precisa do outro, né? O feminino precisa do masculino e o masculino precisa do feminino. E quando a gente se vê em situações como a sua, que ficou viúva, ou uma mulher que, de fato, sei lá, foi abandonada, né, pelo marido, e que você vê que os seus filhos estão ali crescendo sem uma figura masculina, é necessário também que a mulher entenda que ela não vai conseguir cumprir, né, o papel do masculino, e que ela não se proponha a isso, não é verdade? Como que você trata, assim, pacientes ou famílias nas quais, assim, a figura masculina ou a figura materna era ausente? Então, Carol, como você bem falou, a gente nunca vai sentar na cadeira do pai. Isso foi uma coisa que eu nunca aceitei que falasse, eu não sou mãe. Eu sou uma melhor mãe que eu posso ser. E é muito importante que as mães tenham essa consciência. Como é que a gente traz? Eu quero trazer consciência para as mães. Você vai ser a melhor mãe que você pode ser para o seu filho. Mas não tem como a gente excluir essa figura masculina, porque dentro do sistêmico que a gente está falando, dentro da família, todos nós, seres humanos, somos feitos de metade pai e metade mãe. E quando você tira essa força do seu filho, ele trabalha com 50% da força dele, sabe? Ele vai ter um espaço vazio dentro dele. Então você vai ver que são pessoas que não têm ação à falta da paternidade, esse masculino ordenado. Por que a gente vê hoje muitas mulheres com masculino desordenado, aquela com a energia muito masculina, que dá conta de tudo, é o que você falou, fica pesado. Porque quando você está ocupando um masculino desordenado,
ele dá, não dá bom, ele dá ruim lá na frente. É claro que a gente precisa ter a força do masculino, mas nós, mulheres, precisamos de 10% do masculino e 90% do feminino. E o homem é o contrário. O homem, ele é 90% masculino e 10% do feminino. Então, essas mulheres, elas estão com a ação desorganizada. Então, aí, isso ele influencia diretamente nos relacionamentos. Você vê que são relacionamentos que muitas vezes não são duradouros, porque ela quer dar conta de tudo, muitas vezes não deixa nem o parceiro ocupar a cadeira dele de homem, de servir, de cuidar. Ela já senta, já vai fazendo tudo, não, eu dou conta sozinha de tudo. É onde fica pesado. E como que isso reflete na infância, nos adolescentes? Porque se a família é o espelho, né? Eu vejo a minha mãe lá, e muitas vezes a fala dos pais: homem não presta. Porque quando ela tem aquela dor de ser sido abandonada pelo marido, pelo pai da criança, ela profetiza e ela vai criando meninas, mulheres, tipo, você tem que dar conta de tudo, você não pode depender de homem, homem não presta, homem é tudo igual, homem trai. E ela começa a transferir para aquela menina dentro de casa uma imagem masculina distorcida. Porque é a experiência dela. Então, essa experiência dela, que eu falei, não curada, porque ela não curou a relação dela com o masculino, e ela transfere isso para a filha. E aí você vê meninas entrando em relacionamentos tóxicos, meninas entrando em relacionamento buscando o pai que não teve. E isso acontece demais, porque é uma cadeira vazia que existe dentro daquela família. E quando aquela cadeira está vazia, ela vai ser ocupada por alguém. E se ela não tiver essa base muito bem estruturada dentro da casa dela, vai ser um namorado, vai ser um professor, vai ser um amigo tóxico. Aquela cadeira vai ser sentada por alguém. Exatamente. E eu, assim, já atendi casos também, até na minha prática clínica, e eu vejo muito isso, né? Mulheres, hoje em dia eu trabalho só com mulheres, então assim, eu atendo muitas mulheres que tiveram, né, essa ausência paterna desde a infância, e dá para perceber, né, uma disfunção ali nos relacionamentos delas. Eu tenho pacientes assim que elas, pela ausência paterna, eu percebo que elas não conseguem muitas vezes colocar limites nos relacionamentos delas. Né? Que elas não conseguem dizer não, que elas estão sempre ali tentando achar meio que um pai, como você falou, né? Mas elas querem tanto ser amadas, ser escolhidas, impedir de que o masculino abandone elas, né? Como meio que o pai fez ali, que elas acabam aceitando muitas coisas, acabam se desvalorizando nos relacionamentos, acabam não sabendo comunicar o que elas querem e quem elas são. Então, de fato, né, a ausência, sendo paterna ou sendo materna, causa muitos transtornos, não só na infância, mas na vida adulta, como você falou. A gente vê, né, esses relacionamentos disfuncionais ou relacionamentos abusivos, muitas vezes eles não acontecem do nada, muitas vezes eles têm uma origem lá atrás. Né? Eu posso dizer que 99,9% das pessoas que você atende hoje são adultos olhando para a infância. E dificilmente você vai atender uma adulta com problema de relacionamento que ela não venha com uma dor lá de trás, que a dor tenha sido causada hoje, na vida atual. Olha, hoje eu tenho problema de relacionamento, de saúde, de amizade, tudo, que não tenha sido pai e mãe. A gente é o reflexo hoje da nossa relação família, que nem família é a base de tudo. Se você não tem essa base muito estruturada, com amor, com atenção, com escuta, ela reflete na fase adulta. Então, a fase adulta hoje, disfuncional, desses relacionamentos tóxicos que você atende, ela foi construída lá, na base, né? Quando você tem uma base sólida, dificilmente qualquer pessoa vem destruir. Quando você se sente amada. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: não é como você ama os seus filhos, é como eles se sentem amada que faz a diferença. Porque toda mãe, todo pai ama o filho. Eu, como mãe de 2 filhas gêmeas, eu posso dizer e garantir para você, cada uma tem uma mãe. Porque são pessoas, seres humanos diferentes, que precisa de uma mãe diferente. Então, o que serve para uma filha não serve para outra. Então, quantas vezes você fala assim, nossa, eu tenho mesmo pai, mesma mãe e filhos com
vidas totalmente diferentes. Aquele que dá muito certo é aquele que também não dá certo. E aí você fala, nossa, mas é mesmo pai, mesma mãe. Porque o que muda é a interpretação que esse filho tem de como ele é amado, de como ele recebe atenção. Então, como ele recebe esse amor é que reflete nele. Então, por isso que eu falo para os pais, né? Pergunta ao seu filho, conversa com seu filho, porque no final, o que vai ser o resultado final vai ser de como esse filho se sente amado. Exatamente. E às vezes, você, como pai ou como mãe, pode estar ali presente fisicamente, mas você está ausente emocionalmente. E eu já vi muito isso também, porque, como você trouxe, né? Eu atendo muitas pacientes, só que elas não têm essa consciência, muitas vezes, de que os problemas que elas têm hoje no presente está lá atrás, está lá na família. Muitas elas chegam querendo, eu quero que você me ajude a conseguir um namorado. Ou porque eu tô à beira de um divórcio, meu relacionamento tá dando certo. Eu trato sim essa parte do presente, ajudo na comunicação, no posicionamento, né, nessa questão da conexão do casal, mas eu não posso fazer isso ignorando toda a história daquela mulher. E é impressionante, Adriana, porque assim, quando eu olho pra história da mulher, eu chego assim, peraí, tá, eu sei que o seu casamento não tá bom, ou você não tá conseguindo um namorado, ou você tá ficando com esse cara que tá te enrolando há muito tempo, mas assim, vamos conversar um pouquinho sobre a sua família? Vamos voltar lá atrás. Como é que foi a sua criação? Seu pai era presente, sua mãe, 90% tem algum problema ali. Tem um pai ausente, uma mãe ausente, porque muitas mulheres também, elas têm uma mãe presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Isso pega também, como você falou, a mãe que às vezes ainda tem raiva do pai, né? E acaba que isso passa muito para a criança e vai refletir quando ela for adulta nos relacionamentos delas, né? Então, assim, é importante a gente trazer também essa conscientização, falar também para as mulheres que não é mágica, você não vai ter relacionamentos maravilhosos do nada, da noite pro dia, só se vestindo melhor ou ajeitando os cabelos, não é isso? Esse é o externo, né? Como é que tá dentro, né? As pessoas, os pais falam muito sobre o desafio de ser pai de adolescente hoje em dia, que o mundo tá muito bagunçado, né? Ser pai de adolescente tá difícil porque o externo tá bagunçado. E eu falo sempre isso, quanto mais bagunçado do lado de fora, mais organizado precisa ser dentro. Quanto mais desafio lá fora para os adolescentes, mais a casa precisa estar mais arrumada, sabe, Carol? Porque se é difícil para a gente hoje criar jovens, adolescentes no mundo de hoje, com a tecnologia que eles têm hoje, com o acesso que eles têm hoje, você imagina para eles. Porque o adolescente, ele não tem o cognitivo dele formado ainda, né? Eles estão em construção. Então, ele não sabe lidar cientificamente, o córtex dele frontal, ele não está ainda construído. Então, ele precisa de ajuda. Ele não sabe lidar com fatos. Tipo assim, de saber que essa decisão vai ter essa consequência. Ele não sabe lhe dizer o que tudo é muito intenso, todo mundo é muito amigo, e em compensação, a decepção é muito intensa. Então, se a gente não estrutura muito bem isso dentro de casa, aí a gente vê o que está acontecendo hoje. Jovens que agridem, jovens que não sabem lidar com a frustração, jovens que não sabem lidar com o não, jovens que não sabem lidar com a competição, né, de ser diferente, eles querem pertencer àquele grupo. E aí, muitas vezes, quando ele não tem uma estrutura em casa, uma segurança, pais que conseguem conversar, ele vai onde? Ele vai que pertence àquele grupo, é onde bebe, é onde fuma, aí pinta cabelo, roupa. Por quê? Porque é o que eu falei para você, a base é muito importante. E é bem difícil hoje o que a gente está vivendo, né? Essa estrutura interna. E eu sempre converso muito isso com as minhas filhas. Eu não excluo o pai delas. Eu trago muito essa força do pai, trago para a consciência que você falou. O que a gente precisa trazer? Consciência. Que nós somos metade pai, metade mãe. Que a importância que é o pai certo que ela teve, que não tinha como ser outro pai diferente. E aceitar esse pai do jeito que é. Não é que não tira a culpa do pai, que às vezes não é aquele pai que a gente quer, né? Que a gente tem um pai ideal, mas quando a gente aceita esse pai real, a gente ganha força.
A mulher ganha força quando você aceita esse pai real. E a mãe também, quando você deixa o filho aceitar esse pai real, porque normalmente o filho, ele pega a dor do pai e da mãe. Quando ele vê que a mãe tem problema com o pai, ele escolhe um lado. Dificilmente a criança ela tem a sabedoria de falar: "Ah, mãe, olha só, ele é meu pai e é assim que ele é. Ah, tá bom, pai, ele é minha mãe, assim que é." Ele não tem essa sabedoria, ele não tem essa inteligência emocional. Ele vai tomar a dor de um. Então o filho ele fica naquela briga, né, meu pai e minha mãe. E aí quem sofre com isso? Ele. Eu não posso amar meu pai porque minha mãe, ele foi ruim para minha mãe. Eu não posso amar minha mãe porque tem isso. Então ele sempre vai tomar um lado. E no final quem sofre com isso tudo é a criança e o futuro adulto, porque cresce com essa dor, às vezes, de não ter amado o pai, da mãe ter falado mal do pai, ou vice-versa, porque hoje a gente vê que existe os dois lados. Sempre a mulher, claro, numa pesquisa você deve trabalhar, você trabalha com mulher, deve saber mais do que eu, que a probabilidade é 90-10, né, de pais que largam os filhos, ao contrário de mães que largam o filho. Mas é uma dor latente hoje em dia da família, é isso, essa competição e essa cada um sentando na sua cadeira, sabe? Trazendo essa coisa leve para os filhos. Que sim, eu posso amar meu pai do jeito que ele é, sim, eu posso amar minha mãe do jeito que ela é. É fato, são os pais reais. E você trazendo essa consciência, eu sempre falo, não é que o pai e a mãe não amam os filhos, todo pai e mãe amam os filhos. Eles só não têm consciência, às vezes, muitas vezes não sabe como lidar, às vezes não aprendeu e fica repetindo. Ah, eu aprendi assim, na minha época batia, na minha época gritava. E ele acha que como funcionou para ele daquela maneira, ele vai só repetindo com os filhos. E hoje não funciona mais assim, né? Eu vejo com a educação bater, gritar, ele traz dores profundas nos adultos. Exatamente. Olha, tô gostando muito do papo, Adriana, mas agora a gente vai pro nosso intervalo e voltamos já. Olá, e voltamos com o nosso episódio do Amor Sem Filtros. E hoje estamos falando de famílias fortes. E eu estou aqui com a Adriana Rezende. Adriana, tá muito interessante esse papo. E me conta assim, pela sua experiência e vivência, o que para você forma famílias fortes de verdade? Pela minha experiência e o que a gente vive hoje, o que é a base de uma família forte? Amor. Eu acredito que o amor com limites é a cura. A escuta, é muito importante a escuta. E a conexão. Isso faz muita diferença, porque quando você se sente o ambiente seguro para você ser quem você é, um ambiente que você se sinta amado, não é como os pais amam, e sim como você se sente amado e seguro para falar as coisas, para contar as coisas, sem julgamento, com aquela escuta genuína, constrói uma família incrível. Exatamente. E eu percebo, a gente estava até falando antes aqui da gravação, que essa questão da família tá meio que saindo de moda, né? Tá fora de moda. A família tá constantemente sendo atacada. A família tradicional, digamos assim, né? Os filhos não estão respeitando mais os pais, né? Os pais, muitas vezes, o homem e a mulher, estão casados ali, mas não tem mais o tempo de casal, né? Tá tudo muito, assim, disfuncional. E eu acho que isso vai enfraquecendo, né, as famílias. Precisa ter isso, essa é a minha visão, mas assim, eu vejo que famílias que funcionam, elas têm ali uma hierarquia, tendo o amor, tendo a escuta, mas assim, eu acho muito complicado quando a gente tira essa hierarquia, tira os papéis. Os filhos, eles precisam ser filhos. A gente não pode querer tratar o nosso filho adolescente como se fosse a melhor amiga dele. A gente vai ser amiga, com certeza, né? Só que a gente vai ter que também colocar limites ali. Como é que você lida com isso, assim, e como que você passa esses limites, às vezes, para uma mãe ou para um pai que precisa da sua ajuda?
Vou falar sobre a minha experiência, né? Que é tudo sobre nós. Eu, como mãe de adolescente, eu vivo isso na prática. Então, eu crio duas meninas hoje com 15 anos. Como funciona para mim, como eu acredito que é. Existe uma grande diferença entre mãe autoritária, entre mãe e autoridade. A autoridade você constrói com respeito. Isso não quer dizer que você vai sair da sua cadeira de mãe. Porque o filho, ele necessita de limite. Até porque o limite é uma forma de amor. Muitas crianças, isso é uma ferida que a gente tem, que quando ele é abandonado, assim, que ele pode fazer tudo, que ele pode ir a qualquer lugar, e não tem esse cuidado, isso é uma dor, sabe o quê? Tem a dor do abandono. Inconscientemente, eu não sou amada, minha mãe não se preocupa comigo, meus pais não ligam para mim. Por mais que os pais não percebam, isso é uma ferida para o adolescente, porque ele quer ser cuidado, ele precisa de limites. Muitas vezes, quando você vê uma adolescente, uma criança muito rebelde, ela está gritando, me dá atenção, olha para mim, eu preciso ser visto. Então, assim, o limite é uma forma de amor, mas não precisa ser do meu jeito. Lá em casa a gente tem uma técnica desde sempre, a gente tem os itens negociados e os itens não negociados. Existe o que elas podem fazer da idade de hoje, de 15 anos, e o que ela não pode fazer com a idade de 15 anos. Então, eu acredito nisso e funciona dentro da minha casa. E com a minha experiência, eu vou dizer, as crianças hoje, que têm escuta verdadeira dentro de casa, que sem julgamento, com limites, elas são muito melhores nos relacionamentos externos, elas não mentem para os pais. Eu posso dizer por experiência, posso te dizer aqui de 20 adolescentes, aquela que tem um espaço para falar dentro de casa, aquela que tem aquela escuta sem julgamento e aquela que se sente numa segurança emocional, ela não mente para os pais. 90% das crianças que mentem para os pais, que têm problemas de relacionamento, ela não tem esse vínculo em casa. Isso não quer dizer que o pai não está na cadeira dele, nem a mãe está na cadeira dela. É muito importante que você esteja na cadeira de mãe e a filha esteja na cadeira de filha, com limite. Mas esse limite pode ser com amor, pode ser com escuta, pode ser com cuidado. E muitas vezes a gente confunde isso, né, com autoridade e autoritária. Eu hoje posso dizer, eu sou uma mãe autoridade dentro da minha casa. Eu não sou uma mãe autoritária. Elas têm muitas coisas, elas não podem fazer com 15 anos, mas algumas coisas são negociáveis que elas podem fazer. Exatamente. E eu acho que o filho, né, ele precisa ver que a gente é ali um guia também para ele, né? Se a gente se porta como se fosse melhor amigo do nosso filho, eu acho que também perde, né, esse respeito. Mas eu também queria te perguntar uma coisa, porque eu vejo que isso também faz muita diferença, né, na criação dos filhos, nessa questão de construir famílias mais fortes, que é a relação do casal, né? Qual que é o impacto, de fato, do casal na formação dos filhos, na família, né? Porque eu vejo que muitos pais e muitas mães, eles esquecem desse amor que existe entre eles, onde tudo começou, né? E eles focam tanto, às vezes, só em trabalho ou só na dificuldade que é criar os filhos, que parece que não sobrou tempo para o casal se amar, para eles cultivarem aquele elo, para eles cultivarem aquele laço. Então, assim, eu vejo que muitos casais, eles se perdem né, nisso daí. Você já viu situações assim, nos quais você percebe, nossa, aquele casal tá ali, tá acomodado. O que eu digo sempre, né? Eu vou falar sempre sobre a minha experiência, porque eu vivo isso todo dia. Você fala que filhos são feedbacks. Você olha para os seus filhos, você vai ver se eles estão num ambiente saudável ou não. E são espelhos. Não tem como você ser criada numa família que tem violência física, violência verbal e não refletir isso fora da sua casa. Porque, como eu falei, é uma construção. Se você não sabe o que é amor, se você não presencia isso, como você vai refletir isso fora? Então, a importância, sim, de você ter homens e mulheres, né? O pai e a mãe, com um momento de carinho, com um momento de amor. Não é que o casal vai ser perfeito, né? Não existe casamento perfeito, que não tenha brigas, discussões, mas isso não precisa ser feito na frente do filho.
Eu falo isso muito para os pais. Tenham cuidado, não desrespeite a sua esposa na frente da sua filha, né? Você está ensinando para os seus filhos como trata uma mulher na rua. Você está ensinando para sua filha como você merece ser tratada dentro de casa. Porque se ela vê a mãe aceitando violência verbal, se ela vê a mãe aceitando violência física, aquilo passa a ser normal. Sabe, o comum. Ah, é comum isso. Então, quando o namorado fizer isso com ela, para ela vai ser normal, porque faz parte da experiência dela. E nós somos feitos de experiência. Então, eu vou refletir a minha experiência. Tem uma frase que eu sempre falo, sim, para os homens. Como que você gosta? Você teria uma filha casando com você? Você é o genro certo para sua filha? Isso é uma reflexão. Será que você hoje gostaria que a sua filha namorasse um cara como você? Será que o homem que você está casado hoje, você gostaria que fosse casado com a sua filha? Sabe, isso é uma reflexão, porque você é o espelho da filha. Então, a mulher precisa, sim, mostrar para a filha como ela deve ser tratada, como é que funciona, como ela merece ser tratada, e o homem precisa mostrar também para os filhos como você trata uma mulher. E como que funciona isso, não é falando. Filho, ele não repete o que você fala, ele repete o que ele vê. Porque a gente aprende com experiência. A gente não aprende com o que a gente ouve. Seria muito bom se a gente aprendesse com tudo que a gente escutou. Quantas vezes os pais falam isso, né? É uma frase comum que não funciona. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso só funciona na teoria, na prática não é assim. É uma preocupação sempre que eu tenho como mãe, quando as minhas filhas estão em relacionamento, tanto de amizade, né? Hoje 15 anos, então é na amizade por enquanto. Mas se fosse também já para o namoro, quem são os pais dessa criança? Que ambiente que ele é criado? Porque esse amigo, esse namorado, essa namorada, ele é o reflexo do ambiente que ele é criado. Não tem como ser diferente. Dificilmente a fruta cai longe do pé. Sabe? Então, assim, quando você fala a importância da família, a importância dos relacionamentos, eu digo que realmente é a base, não tem outro caminho. Adriana, muito legal, mas vamos para mais um intervalo e já voltamos para falar desses assuntos super interessantes. Vamos para mais um intervalo e voltamos já. Olá, e voltamos com o Amor Sem Filtros. E hoje estamos aqui falando sobre famílias fortes. E vou continuar o papo com a Adriana Rezende. Adriana, eu já ouvi falar que para você passar bons valores para os seus filhos e princípios, a melhor coisa, o melhor exemplo que você pode dar é amar o seu cônjuge, né? Tratá-lo bem. Então, assim, eu acho que muitas vezes os pais, eles param de cultivar um tempo para eles mesmos, para passar toda a energia que eles têm para os filhos ou para o trabalho e acabam esquecendo dessa vida, né, do casal. E eu sempre passo isso, né, para os meus pacientes que são casados, para não esquecerem de ter um tempo com o marido, né? Porque assim, a criança que tá ali vai ver como os pais se amam. Não é só falar como a gente estava bem conversando antes. É você demonstrar apreço pelo seu cônjuge, pela pessoa que está ali ao seu lado. Tanto o homem, né, para com a sua mulher, tanto a sua mulher para com o seu homem, o seu marido, porque isso faz a criança ver que, nossa, meus pais se amam, eu tenho aqui uma base, eu tenho uma família que assim, eles estão ali juntos, eles são o começo de tudo, né? E tem muita gente que diz o contrário, que o principal tem que ser os filhos. Só que eu já ouvi falar que não, que o principal tem que ser o casal, porque no casal que tudo se inicia, né? Então eu acho que eu sou a favor mais, né, de que o casal vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar, porque sem o casal não existiria aquela família, não existiria os filhos, né? Como é que você vê isso? Concordo plenamente, inclusive é bíblico, né? É bíblico que vem Deus, a esposa e os filhos. Existe uma hierarquia. Então, quando você, até sistemicamente, você inverte essa hierarquia,
cria desordem de familiar. Então, sim, você primeiro é um casal antes de ser pai e mãe. Então, essa hierarquia precisa ser respeitada tanto sistemicamente como exemplo. E eu vejo isso como vários pontos. Bíblico, que Deus fala isso, né? Quem conhece a palavra da Bíblia, independente da religiosidade, não estou falando de religião, estou falando de tá escrito na Bíblia, que o marido e a esposa vêm antes dos filhos. Então, essa ordem, biblicamente, é importante ser seguida. E sistemicamente também fala que dentro do sistêmico existe uma hierarquia. Quem vem primeiro tem força. Então, quando você consegue organizar isso, todo o resto vai sendo organizado. Outro ponto que eu vejo é importante nisso. Quando você mostra para o seu filho a importância de se priorizar como mulher, você não esquecer que antes de você mãe, você é mulher. Você precisa. Uma mãe feliz faz um filho feliz. Não tem como aquela mãe que não se cuida, não se valoriza, não tem tempo para ela se cuidar, cria um filho saudável. Você é o reflexo. Eu passei já uma vez por isso, né? Eu falo, a gente sempre é a nossa experiência. Quando eu fui na escola das minhas filhas, elas queriam apresentar uma mãe bonita, maquiada, bem arrumada, porque eles se espelham na gente. Como que uma menina vai se cuidar se ela vê em casa uma mãe que está o dia inteiro desarrumada, correndo na comida, na casa? Não estou dizendo que isso não faz parte. A gente equilibra 1000 pratos ao mesmo tempo, a mulher, né? É a mãe, é a esposa, é a empresária. A gente dá conta disso, mas a gente tem que saber, sem ser pesado, que sim, que tem um momento para você ser esposa, tem um momento para você ser mãe e tem um momento para você cuidar de você. Isso é muito importante e isso reflete nos seus filhos. Exatamente. E eu queria te perguntar também, como que, né, filhos de pais separados podem ter também uma boa educação, né? Porque, assim, a gente sabe que é mais difícil, muitas vezes, dependendo da dinâmica familiar, dependendo se mesmo separados os pais ainda se dão bem ou não. Mas, assim, se você... porque hoje em dia é uma realidade, né? O divórcio está crescendo. Em média, os casamentos brasileiros duram, acho que 13 anos, mais ou menos. Então, assim, se você pensar que isso não é uma vida inteira... 13 anos é o quê? Uma década e 3 anos a mais? A gente sabe que muitos casais vão chegar no final das suas vidas separados, divorciados, ou num segundo, num terceiro casamento, não é verdade? Então, assim, como que a gente pode passar, né, esses valores, esses princípios, né, para os nossos filhos, mesmo estando separados, né? Porque existem conflitos, né? Existem ali... dinâmicas que não funcionaram, que não deram certo, que separaram o casal. Como que você educa, né, os seus filhos, assim, sendo, assim, separado, divorciado? Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, né? Não existe ex-pai nem ex-mãe. Existe ex-mulher, ex-marido, ex-esposa. Então, como sempre, a consciência. Se você traz para a consciência que não existe como separar o pai do seu filho, não existe como separar a mãe da sua filha, você vai aprender a lidar com isso. Se você estiver pensando no seu filho, esquecer o problema com o homem, eu sei que é muito difícil, né? Mas se você consegue separar o homem, marido, a mulher, esposa, da mãe e do pai, quem ganha com isso é o filho. Então, se os pais hoje tiverem consciência da importância da relação deles, não como homem e mulher mais, eles se separaram como homem e mulher, mas que sim, o pai e a mãe não têm como separar, eu creio que isso traz muitas crianças saudáveis, porque a maior dor de uma criança é pais separados. Exatamente, concordo. E assim, e quando, né, a criança é o fruto, né? Porque hoje em dia eu atendo vários adultas, mulheres, né? Que são frutos, né? De pais separados, né? E eu vejo ali uma dor
principalmente quando é um pai ou uma mãe mais ausente emocionalmente e fisicamente, né? Então, assim, hoje, na vida adulta, vamos dizer que tenha uma pessoa que está nos assistindo de casa, ela seja fruto de uma separação, ou ela tenha um dos pais ausentes. O que você recomenda essa pessoa para ela não levar, né, essa dor para a vida dela e para não afetar também negativamente os relacionamentos dela? Eu recomendo para você que tem uma dor de pai e mãe, que você cure isso dentro de você. Porque você é 50% pai e 50% mãe. Quando você enfraquece isso, quando você julga isso, quando você critica isso, é você que perde. É porque é você que está trabalhando com a sua metade enfraquecida. Eu digo que a gente tem a ilusão, né, de querer o pai ideal. Eu adoraria que meu pai fosse vivo, que estivesse comigo, que me levasse na igreja, que fosse o avô perfeito, mas não é a realidade. Se eu vivo nessa ilusão do pai ideal, eu sofro. A minha vida que não anda. Então, se você hoje tem uma dor de pai ou de mãe, cura ele dentro de você. Faz as pazes com esse pai e com essa mãe dentro de você. Porque o segredo é a gente aceitar o pai real e não o pai ideal. A gente entender que aquele foi o pai certo nessa história. A gente não tem como mudar isso. Não tem como. Tipo assim, eu gostaria que meu pai e minha mãe fossem assim. Não tem como. Não tem como a gente consertar o outro. É tudo sobre nós. Então, assim, se eu não posso, eu falo uma frase muito certa. O que você pode fazer com essa situação que depende de você? Você tem como trocar o pai? Tem como trocar a mãe? Não. E se você ficar preso nessa âncora, eu falo que é o vítima. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Eu sou assim porque minha mãe é isso. A gente cria uma âncora de vitimismo e a gente não sai daquilo. Agora, quando você vira adulta, porque eu falo, a criança que fica nessa, meu pai, minha mãe. Mas a gente hoje, como você falou, adulta, somos adultas. O que a gente faz com essa informação? É o pai certo, é a mãe certa. Eu, como adulta, eu não preciso mais da validação do meu pai e da minha mãe. Eu não preciso que meu pai e minha mãe me agrade mais. Eu não preciso mais que meu pai e minha mãe me sustente. Eu não preciso que meu pai e minha mãe me agrade. Quem quer ser reconhecido por pai e mãe ainda é a criança. Essa adulta que está buscando ainda a validação do pai e da mãe, ela não está na adulta. Ela está ainda na criança. Então, para ela sair desse vitimismo e virar a chave da vida dela, ela precisa adultecer. E a gente vê ainda muitos adultos ainda na ferida da infância, ainda querendo ser reconhecida pelo pai, querendo ser reconhecida pela mãe, querendo que o pai e a mãe fossem diferente do que a realidade é. Exatamente. Inclusive, recomendo, façam terapia. Faça terapia. Na verdade, já ouvi essa expressão, tomar os pais, Isso. né? Pra gente poder caminhar com força pra frente. E escolher bem os nossos parceiros. Muito porque importante. Eu acho que hoje em dia tá faltando muito esse discernimento. Como tá tudo muito fácil, muito rápido, parece que a gente perdeu esse bom senso. A gente tá se relacionando tanto apenas pelo físico, né? Pela química, pela aquela coisa momentânea, aquela paixão, que parece que não sabemos mais discernir o que é um homem bom. Não aprendemos. O que é um homem bom pra gente, o que não é. Então, eu acho que tudo isso pode ajudar, né? Essa mulher adulta, no caso. E assim, como a gente pode dar limites, né, para os nossos filhos também? Isso é uma questão que eu tenho aqui para te trazer. Por quê? Eu percebo que hoje a gente vive uma era na qual as crianças, vamos dizer assim, estão muito mimizentas. Tudo é ofensivo, né? É uma geração muito sensível, digamos assim. E parece que os pais estão com medo de frustrar os seus filhos, né? E aí eu vejo que falta muitos limites. Você deixa o seu filho fazer muita pirraça, porque você tem medo de frustrar ele, de dizer um não. E muitos pais acabam sendo muito permissivos porque lá no passado eles não tinham, talvez, tanta liberdade. Como é que você lida com isso e você orienta esses pais? Então, sempre trazendo para a consciência. Eu até tenho de exemplo essa semana na academia que eu vi um jovem, devia ter uns 19, 20 anos, que eles largaram os halteres na academia e foram embora. Isso, Carol, é o reflexo, como você falou, é a mãe que não ensina.
que ele tem que ir nos lugares e colocar as coisas nos lugares, que ele ali não é a casa dele, que ele sim precisa respeitar o outro amiguinho que pensa diferente dele. E acontece sim, você tem razão. Eu vejo que pais, eles pegam as dores dos filhos hoje em dia. Eles vão lá e eles brigam com os amigos dos filhos. Eles vão na escola tomar satisfação. Eles não deixam nem a criança criar músculos para resolver aqueles desafios. Uma coisa que eu digo é a mãe, ela precisa que eu deixe os filhos se frustrar. Não é que ele vai sofrer. Eu estou fazendo com você e não por você. E muitas vezes acontece isso. A mãe quer resolver, vai lá e faz pelo filho. Então, quando você vai lá e não deixa o seu filho se frustrar com uma amizade que não deu certo, com um professor que de repente falou diferente, ela tá querendo o quê? Hoje, em adolescentes, que eu digo assim, aleijados emocionalmente, sem músculo para lidar com as diferenças que temos hoje em dia, sem músculo para lidar com as frustrações, que nem tudo é do jeito que a gente gostaria de ser. E ser mãe e pai dá trabalho. Dá trabalho porque requer tempo, requer ensinamentos, requer exemplos. Existe um exemplo que eu falo muito: eu faço tudo pelo meu filho, mas muitas vezes você não tem um tempo de qualidade. Você não sabe muitas vezes quem são os amigos dos seus filhos. Você não sabe, às vezes, os lugares que o seu filho anda, não sabe nem as matérias que ele é bom ou que ela é ruim. Eu digo que na adolescência, muitos pais falam, eu não sei mais quem é meu filho, porque acabou a intimidade. E aí eu pergunto pra você, como que é ter intimidade com um amigo ou com alguém? O que é ser íntimo de um amigo? Como você diz que você é íntimo de alguém? Quando você conversa com aquela pessoa, quando você sabe os segredos daquela pessoa, né? Quando você sabe que das coisas que ela gosta, das coisas que ela não gosta. E eu vejo que falta essa intimidade com os filhos hoje em dia. E aí acontece isso, você não... São crianças sem limites, sem conexões dentro de casa, não sabem agir com as diferenças, não sabem agir com os nãos. Meninas que não sabem dar limites também para os meninos, muitas vezes, elas não sabem se posicionar dizendo não, mas não é porque ela gostaria, ela não aprendeu. Se você não aprendeu alguma coisa, como que você vai dar limites? Se você quer ser vista, se você quer ser amada, se você quer pertencer. Então, é sempre, eu falo, é uma cadeira vazia que você está buscando fora. Porque se você, pai e mãe, não tiver sentado na sua cadeira, alguém vai sentar no seu lugar. Concordo plenamente. E Dri, qual que você acha que é a fase mais desafiadora do desenvolvimento, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase muito complicada, né? Eu Mas, acho claro, isso. a gente tem a infância, né? E a gente tem a adolescência. E a gente sabe que a gente vê, eu já vi muitas famílias que começam a ter muitos problemas ali em família, justamente quando os filhos entram na fase da adolescência. Como é que você vê isso? Eu vejo que a adolescência é o resultado de uma infância mal administrada. Porque o adolescente, ele não cresce rebelde, o adolescente, ele não cresce agressivo, ele não cresce tímido, ele é construído. Então, eu falo que a adolescência é a explosão da infância, né? Tudo que você construiu chega nessa fase e explode. E o que eu vejo também muito? A gente está normalizando o que não é normal. A criança que fica muito dentro de casa, a criança que não tem amigo, a criança que um calor danado tá de casaco, a criança que briga com todo mundo, né? O adolescente, vamos dizer assim, ele tá comunicando que alguma coisa está disfuncional. Sabe? É o que não é normal que virou comum. Então, são sinais, sabe, Carol? A gente tem sinais o tempo todo, desde o bebê que não dorme, que não mama, que não come, até o adolescente que bate, que agride, que não tem amigos, que no calor tá com casaco. São sinais que a gente recebe desde cedo dos nossos filhos. Só que a gente, com a correria,
com a falta de consciência, com a falta de informação, porque os nossos filhos não vêm com manual. A gente, pai e mãe, não recebe o manual de como criar pessoas saudáveis. Como é que a gente cria? Trazendo para a consciência. Estando atento aos pequenos sinais que no dia a dia passa despercebido. Que nem num relacionamento, né? Como homem e mulher. Vem os sinais de uma palavra mais grossa, através de um palavrão, através de um empurrão, através até de uma não ligação, através de uma não importância. A gente tem sinais o tempo todo. Tanto os pais têm os sinais dos filhos, quanto nós, mulheres, temos sinais dos relacionamentos. E a gente começa a achar que, é normal, virou comum isso. Então a gente começa a ter essa consciência do que não é normal, não é comum um homem que xinga a mulher, não é normal um homem que agride a mulher. Então isso não é normal, mas as pessoas estão tornando isso comum. Sim, eu acho que tem muito essa coisa, né? Ele tá fazendo isso porque é a fase do adolescente, aborrecente, por aí vai. Mas estou gostando muito das suas reflexões. Mas vamos para mais um intervalo e voltamos já. Olá, e voltamos do intervalo. E queria agradecer, Adriana, a sua participação aqui no Amor Sem Filtros. Vou pedir também para você deixar uma dica final, né, para as pessoas que querem criar uma família forte, mas hoje em dia estão com essa dificuldade. E aproveitar também para pedir para você deixar o seu @, aí para o pessoal de casa te seguir. Sim. Obrigada, agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, hoje tão latente, que é uma dor, né, nossa, ser pais de adolescente. E eu digo para você, pai e mãe, resultados são feedbacks. Se você está olhando para o seu filho e você não está satisfeito com o que você está vendo hoje, tanto nas amizades quanto nas atitudes, olhe para dentro. Porque quando a gente muda dentro, a gente muda fora. Muito obrigada, Adriana. E o seu @? Sim. Meu @ é adrianaresende.terapeuta. Então, assim, os pais, as famílias podem te procurar para ter algum auxílio? Sim. Você ajuda famílias? Sim, gostaria muito que vocês colocassem lá suas dúvidas, seus desafios. Qual é o seu maior desafio hoje como pai e mãe, seu adolescente? Me pergunta, eu tenho um método hoje para adolescente, para uma família saudável. Lembrando que não é culpa, é consciência, trazer para a consciência como nós, pais, podemos construir o adulto de amanhã. Porque o seu filho homem vai ser o genro da minha filha, a minha filha pode ser a sua nora de amanhã. Então, o futuro de amanhã nós construímos hoje dentro da nossa casa. Incrível, Adriana. Gostei muito das suas reflexões. Agradeço. Obrigada. E ficamos por aqui com o Amor Sem Filtros. Até a próxima!